profeta Isaías, livro do profeta Isaías, o capítulo de número 6 e o versículo de número 3. Enquanto você procura, eu quero também nesta noite, com grande alegria, agradecer a Deus pela vida da minha esposa, missionária Diva, que é dirigente desse trabalho. É aniversário do ponto de pregação, 6 anos, e também um grupo de louvor eterno. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem uma partícula que ajudou nesta obra para que pudesse estar bonita assim. Desde aquele que encheu essas bexigas, porque ali dentro tem um fôlego, e a Bíblia diz que aquele que tem fôlego de vida louve ao Senhor, até aquele que roletou essas paredes, fez o bolo e que fez alguma coisa para que esta festa fosse realizada. Enfim, Deus está neste lugar para receber a adoração. A adoração aqui é só para Deus. A festa aqui que está sendo apresentada é para o Senhor, que é digno de ser adorado. Todos encontraram? Amém. Todos de pé com o pregador? Não se preocupa não vou te cansar. Aleluia, Deus. Não tem relógio. Até meia-noite dia. Glória a Deus. Tem, acho que Papai Noel até meia-noite, 9h30. Que diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Pouca roupa também, mas desde sábado, embora que não que eu esteja pregando todos esses dias, porque eu não tenho esta santa vocação, como a minha esposa, né, que tem a oportunidade de ministrar todos os dias. Já eu não. De vez em quando tenho oportunidade, o negócio é apacentar. Mas eu louvo a Deus, porque os sons estão uma benção. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, Isaías, mais conhecido como que um profeta que por sua vez falar acerca do ministério de Jesus, Isaías, a Bíblia, dentro do capítulo de número 6, nos diz no primeiro versículo, dentro do texto, que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Não tá escuro demais, né? O profeta Isaías, ele estava tendo uma visão, e esta visão que ele estava tendo foi no ano em que morreu o rei Uzias. E quem é que não conhece a história do rei Uzias? Um rei que começou a reinar com 16 anos de idade,
Um rei que, por sua vez, é mais conhecido como que amigo da agricultura, construiu fortalezas. A Bíblia descreve com toda clareza os passos, seus caminhos, a sua trajetória. Um homem que teve um começo muito bom. Entenda como se inicia o capítulo 6, falando acerca da visão do profeta Isaías, falando acerca do rei Uzias. Nós encontramos aqui alguém que começou bem, mas que terminou mal. Um homem que começou bem, mas que teve uma grande ruína, porque entrou dentro do seu coração em se exaltar-se, dentro de si um orgulho, achando que ele poderia oferecer um sacrifício que não lhe cabia a responsabilidade, ou seja, sendo assim um sacerdote que vinha da linhagem de Arão para oferecer o sacrifício. Ele não era sacerdote. Entenda que ele era um rei, cada um no seu devido lugar. Pensou o pastor pegar esse microfone para cantar? Todo mundo deixa o pastor falando sozinho, porque a minha chamada, a minha vocação não é esta, embora que eu participe de um grupo de louvor, porque Deus nos chamou para adorar a Ele, mas cada um no seu devido lugar. E ele queria exercer uma função, uma oportunidade que não lhe cabia. Então a Bíblia nos diz que ele entrou no templo para oferecer o sacrifício. E a Bíblia nos diz que, estando lá o sacerdote, o repreendeu. E a repreensão trouxe a sua ruína, porque ele foi acometido de uma lepra. E a lepra trouxe a sua morte. Começou bem, terminou mal. Então a Bíblia começa dentro do capítulo de número 6, descrevendo acerca do rei Uzias. Alguém que teve um bom começo e que teve um fim drástico, um fim terrível, uma ruína muito grande. Alguém que poderia ter aproveitado no final dos seus anos de vida, porque reinou muito tempo, ele poderia glorificar e adorar a Deus, porque Deus lhe dera grandes vitórias, mas ele se achou a oportunidade de oferecer um sacrifício que não lhe cabia. Olha para o seu irmão e diga para ele: cada um no seu devido lugar. Fica na vocação que Deus te chamou. Glória a Deus, aleluia. Glória. Aí o versículo, o texto, vem descrevendo com toda a clareza. Nós encontramos dentro do capítulo de número 6 e o versículo de número 2, seres angelicais que estão por cima do trono de Deus, com 6 asas. E a Bíblia é bem clara em dizer que com 2 asas eles cobriam os seus rostos, com 2 asas eles cobriam os seus pés, e com 2 asas eles voavam. Então eles não poderiam, sem dúvida alguma, diante da santidade de Deus, estão acima do eterno, estar com os rostos descobertos por causa da sua grandeza, o resplendor da sua glória e da sua santidade. Então lá estavam os seres angelicais, e o profeta Isaías começou a presenciar. E dentro do versículo de número 3, a Bíblia nos diz que eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Deus. Vai lá pegar essa raça. Deus, Alá, Sura, Vacala, Mandarás, Aleluia. está revelando ao profeta Isaías a sua santidade. Entenda-se, meu irmão, eu quero te convidar para entender que Deus estava revelando a sua santidade ao profeta Isaías. O que significa santo? A palavra santo no hebraico
A palavra santo no hebraico, kadosh, significa ímpar. É isso, pastor? Significa ímpar ou ímpar. O que é isso? Diferente dos demais. A palavra santo significa diferente dos demais. Glória a Deus. Então a palavra em hebraico, kadosh, significa ímpar, diferente dos demais, inaigualável, cheio de plenitude, cheio de esplendor, cheio de glória. Um Deus que por sua vez nunca repartiu a sua glória com ninguém. Agora ele estava revelando a sua santidade para um homem por nome de Isaías, um profeta que já havia profetizado. Vai lá no capítulo 1 e vem lendo, você vai encontrar o profeta Isaías em grandes ocasiões profetizando contra a casa de Israel. E o primeiro da palavra repreensão, ele diz: ai. A palavra ai está dentro de uma sentença. A palavra ai está dentro de um julgamento chamado sentença e julgamento de Deus. Mas Deus agora se revela-se ao profeta Isaías, revelando a sua santidade. Entenda, venha cá comigo, meu irmão. Eu estava lendo a Bíblia Sagrada e descorrendo as folhas, páginas da santa e bela Sagrada Escritura, e eu fui procurar entender por que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. E o Espírito Santo de Deus trouxe uma grande conclusão. Você quer entender junto comigo a revelação que abrira-se pelo Espírito Santo de Deus ao meu coração, meu irmão? Aleluia! Se você ler a Bíblia, você vai ver que Sodoma e Gomorra se encontravam moradores, pessoas imorais, pessoas que viviam na prática da iniquidade. Iniquidade significa transgressão, iniquidade significa errar o alvo e não atingir o padrão divino, os padrões de Deus. Então agora Sodoma e Gomorra estava debaixo de um juízo chamado juízo de Deus, porque Deus já havia sentenciado a destruição. Mas a Bíblia nos diz que Abraão, o patriarca Abraão, sabendo que o seu sobrinho era morador de Sodoma e Gomorra, ele se preocupou: Deus, mas se tiver 50 justos, aí Deus diz: eu não vou destruir. Mas foi abaixando o número de pessoas. Eu quero chegar numa conclusão: só tinha Jó e a sua família. Ainda que quando a Bíblia nos diz que Sodoma e Gomorra fora destruído, a sua esposa olhou para trás, porque o seu coração ainda estava repartido. Existem muitas pessoas que estão em nosso meio, de servir a Deus, está separado do mundo, mas o seu coração ainda está dividido. Deus quer da sua igreja a única coisa, sabe o que é? Deus quer santidade. Deus te escolheu para ser separado, santo, separado de Deus. Dá para a glória aí nesta noite. Então dentro de Sodoma e Gomorra estava lá a iniquidade, a imoralidade. Agora Deus olha para a situação e Deus desce para ver aquela situação. E a Bíblia nos diz que trouxe o Senhor a sentença. Agora entenda comigo, sabe por que Deus estava sentenciando Sodoma e Gomorra? Por causa da sua santidade. Aleluia! Por causa da sua santidade. Olha! Entenda comigo, a santidade de Deus, ela é um grau elevado. Está elevado a santidade de Deus. Embora que Deus atribuiu ao homem, embora que Deus atribuiu ao ser humano a sua santidade. O homem pode ser santo? Claro que pode. Se ele ter uma vida separada das coisas deste mundo, ele pode ter uma vida santa, ele pode ser chamado de santo. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar Deus por sua vez nos chamando de santos. Ei, meu irmão,
leia a Bíblia dentro do livro ou dentro da primeira carta, se não me foge a memória, de 1 Coríntios